Olá, rapazes e raposas, estamos aqui hoje com mais um convidado muito especial, o professor Ricardo Belê, que está aqui conosco para falar um pouco sobre fé e razão. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o catecismo, um pouco sobre como a filosofia e a teologia estão ligados. Ele que é professor, que já estudou essas áreas, também é professor de matemática, como se não fosse bastante. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso neste podcast. O senhor poderia se introduzir um pouco, falar um pouco sobre ti, como que foi a questão da sua formação e como que você falou assim: "Cara, diante de todos esses conhecimentos, eu acho que ser católico é a coisa certa"? A minha família sempre foi uma família muito católica, né, muito atuante, mas, eu passei também por aquilo que muitos dos jovens passam, que chega na idade ali da juventude, dos 15, 16 anos, 17, meio que se afasta da igreja, sobretudo porque acha que é algo ultrapassado. Então, também passei por isso, não vou negar que não passei. Aí eu fui fazer a minha primeira graduação, foi em matemática, no TFPR, na época se chamava Cefet, então eu fiz matemática ali. E depois, principalmente com o auxílio de um frade que nós tínhamos aqui na cidade, Frei Nelson Rabelo, por influência dele, eu sempre gostei de estudar, mas também com o auxílio e influência dele, eu comecei a estudar mais a questão da filosofia. Eu sempre gostei de filosofia, mas não tinha como estudar, porque aqui na nossa cidade é difícil você ter esse tipo de estudo, você tem que ir para um outro centro. Então, na época, nós estamos falando de mais de 30 anos, na época eu era jovem como vocês, era difícil de você, ninguém, não havia ideia de estudar algo à distância, nem existia isso na época. Então, ficava bastante restrito. E ele começou a emprestar vários livros, e eu fui estudando, eu fui lendo, e tentando me aprofundar naquilo que era possível. Aí eu estudei um filósofo franciscano, um teólogo franciscano chamado São Boaventura, no mestrado, foi um pouco eh, na contramão ali. Eu fiz a graduação em matemática, aí depois eu fiz o mestrado em filosofia, depois que eu fui fazer a graduação em filosofia e agora, por último, que eu fiz a graduação em teologia. Mas assim, a titulação ela é um auxílio para motivação para você estudar. Eu nunca estudei para alguma coisa que não fosse para a maior glória de Deus. Se isso servisse, por exemplo, para dar um emprego, alguma coisa, tudo bem, mas não foi essa a motivação de estudar a filosofia e a teologia. Tanto que o senhor é professor de matemática, e de teologia e Matemática. filosofia é para consumo próprio. Isso, é verdade. Eu já lecionei na época que eu fiquei 13 anos lecionando no Instituto Sapiência de Filosofia, forma os seminaristas, né, para a diocese. Agora eu fiquei sabendo que foi transferido lá para Cascavel, mas eu tive 13 anos que eu dei aula de filosofia ali no seminário ali em Beltrão. Foi muito interessante, vários dos padres hoje aqui da diocese que atuam, eu lecionei para eles. Então, é algo assim que é bastante enriquecedor, tanto do ponto de vista intelectual, como para a nossa fé. A pergunta que você fez, que que vale a pena ser católico, é não tem nem como não pensar que não vale a pena, porque é algo que, o mundo não nos dá. Aquilo que Nosso Senhor nos traz, o mundo não nos dá. É algo muito maior do que qualquer coisa que exista nesse mundo. Então, e antes até de continuar, eu gostaria de parabenizar essa iniciativa de vocês, né, jovens que estão querendo mostrar essas riquezas do catolicismo para as pessoas. Porque nós temos a grande riqueza do catolicismo é a nossa fé. É a fé que nos foi dada por Nosso Senhor. Quando nós dizemos nossa fé, não é uma coisa que nasceu conosco. Nosso Senhor nos dá, porque é um dos dons do Espírito Santo. Então, Nosso Senhor nos dá a fé. E a fé, ela nos vem pelo ouvido. A fé não é uma coisa que nasce no nosso coração. Não, ela é depositada no nosso coração, na nossa inteligência, pelo Espírito Santo. E a fé, como diz na Sagrada Escritura, ela nos vem pelo ouvido. Então é preciso ensinar a fé, é preciso falar, é preciso levar a palavra do Nosso Senhor. Nosso Senhor foi muito explícito: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ele não disse: "Ó, fica na tua casa quietinho, lendo e estudando, que vai estar tudo dentro de você". Não, de jeito nenhum. Você tem que ir, você tem que sair, você não pode ficar, exclusiva. A fé não é algo que você cultiva como se fosse uma horta tua própria ali da tua casa que, é só para consumo próprio. Não. Nosso Senhor
pelo Espírito Santo, infunde a fé na nossa alma, para que nós depois levemos essa fé para as outras pessoas. Nós somos, como dizia São Francisco de Assis, instrumentos. Instrumentos. Exatamente. E agora a gente entra no primeiro tópico que a gente queria comentar aqui, que agora eu gostei que o senhor falou, né, que a fé ela não nasce, né, dentro da gente, Não. mas ela é depositada. E logo no início do catecismo, né, um dos tópicos aqui é que o homem é capaz de Deus. E diz, né, que o homem foi feito por Deus e para Deus, e Deus deixou, né, um espacinho, deixou um buraquinho no coração do homem de buscar uma verdadeira felicidade que ele só encontra em Deus. Tá, isso quer dizer então que Deus fez a gente, que a gente só pode seguir a ele não nos dá o livre-arbítrio, como que funciona isso? Nós temos que entender essa ideia do livre-arbítrio, e da própria palavra liberdade, porque, assim, nós só somos a liberdade, nós só somos livres para fazer o bem. Nós não temos liberdade irrestrita de fazer o bem e o mal, como muitas vezes é pregado: "Ah, eu sou livre para fazer o que eu quiser". Não, nós somos livres para fazer o bem, porque nós temos que entender assim, qual é a nossa quando nós vemos na Sagrada Escritura que diz assim, que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas o que que significa isso? Deus, ele tem a inteligência e vontade. A inteligência de Deus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é nosso Senhor Jesus Cristo. A vontade de Deus é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Divino Espírito Santo. E nós que somos memória, inteligência e vontade, então é justamente aí que nós temos a semelhança com Deus Nosso Senhor, com a Santíssima Trindade. Então, aquilo que Deus tem dele, próprio dele, ele deu a nós também. Então, por isso que nós conseguimos dizer que nós somos imagem e semelhança de Deus. Ah, nós temos que entender também que não somos nós quem buscamos a Deus. É justamente ao contrário. É Ele que se inclina para nós. É um mistério assim que não conseguimos entender. Que grande amor Ele tem por nós. Que grande é um amor assim tão imenso que nós não conseguimos mensurar. Não dá para você medir isso. Por maior que seja o amor humano por qualquer coisa, não chega nem aos pés do amor que Deus tem por nós. É um grande mistério. Como Ele gosta tanto assim de nós, criaturas tão pequenas, perante todas as outras que existem no universo. Então, quando você fala desse vazio, quando você fala dessa relação da fé com a razão, que nós comentaremos mais daqui a pouquinho, a a Deus Nosso Senhor nos fez para Ele. Essa é a finalidade da criação. Deus nos criou para que nós nos voltemos a Ele. Então nós não temos uma liberdade irrestrita de fazer o bem ou o mal. Como eu disse, como nós somos memória, inteligência e vontade, e nisso nós espelhamos a Santíssima Trindade que habita em nós, então a nossa liberdade é para fazer o bem. A nossa vontade se inclina para o bem. Assim como a nossa inteligência, ela não pode ir para o erro, ela só pode ir para a verdade. Se nós pudéssemos fazer uma comparação, nós diríamos assim, o alimento físico, pão, qualquer outra, ele é o alimento do nosso organismo físico. A verdade é o alimento da nossa inteligência. E o bem, a bondade, é o alimento da nossa vontade. Então, nós não temos liberdade irrestrita. Agora, Deus nos deu o livre-arbítrio, que é outra coisa. Então, o livre-arbítrio e liberdade não é a mesma coisa que liberdade. Então, Deus Nosso Senhor não nos fez marionetes. Ele nos fez seres, do ponto de vista existencial, livres, não para escolher o bem ou o mal. Não, não é isso. Ele nos deixou a capacidade de escolher para que nós nos voltemos a Ele por amor. Por amor a Ele. Então, esse é o significado. O livre-arbítrio, o mau uso da liberdade que nos leva para o erro. É isso que nós temos que pensar. É o mau uso da liberdade. Nós podemos dizer que nós vamos para o erro ou para o acerto. Mas, então, a liberdade, nós somente somos livres para fazer o bem e para ir atrás da verdade.
Então, mas um mau uso dessa liberdade nos leva para o erro. Então, isso que tem que ficar bem explicado. Para nós nos voltarmos para Deus, aí que entra a questão principal. Deus sempre nos chama. Como eu disse antes, ele se inclina para nós. Essa é a grande maravilha, a maravilha das maravilhas, que Deus nosso Senhor se inclina para o homem. Ele, na sua onipotência, na sua onipresença, na sua onisciência, ele olha para nós e não fica distante de nós. Ele se inclina e se fez homem para ficar conosco. Nas leituras do Santo Natal, nós dizemos que Deus nosso Senhor se tornou Emanuel, Deus conosco. Ele quer ficar conosco, porque nós somos aquilo que ele mais ama nesse universo, que ele criou. Então ele literalmente fala assim, ó, crio vocês, eu amo tanto vocês que eu quero dar a oportunidade de vocês me amarem de volta. Exato. É isso? Exatamente. Através da nossa inteligência E da certo? nossa vontade. Da nossa vontade. Porque assim, como eu disse, o que nos faz imagem e semelhança de Deus é a inteligência e a nossa inteligência e a nossa vontade. Então, a nossa inteligência, para ela voltar-se para Deus, ela tem que se purificar pela verdade. Vejam, nós não somos... O que é que nós amamos no catolicismo? Nós amamos uma pessoa, que é nosso Senhor Jesus Cristo. É por meio dele que nós nos elevamos até Deus. Todo o universo criado, todas as coisas que existem no universo, são como que degraus de uma escada que devem nos elevar a Deus. Essa ideia de elevação é sempre a ideia principal que nós não podemos tirar da cabeça. Deus nosso Senhor, veja que interessante, é sempre é um jogo. Deus se inclina para nós para que nos elevar até ele, para nos deificar, como falam os orientais. Então nós temos que passar por um processo de deificação. E como é que se dá isso? Pela purificação da nossa vontade e da nossa inteligência. A purificação da nossa inteligência se dá pela nossa plena configuração ao nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e a purificação da nossa vontade se dá pela nossa adesão ao amor do Espírito Santo. Nossa, isso quer dizer então que se a gente, por exemplo, eu tenho vontade, eu tive uma experiência com Deus, tal, Espírito Santo, eita glória, e beleza, tive essa experiência, eu tenho vontade, mas se eu não me aproximo da verdade e da inteligência, isso quer dizer que eu tô de alguma forma imperfeita tentando buscar Deus e vai faltar algo para mim, né? Então nós temos que entender assim, qual é a situação do catolicismo atual. Como é que nós, católicos, estamos? Nós estamos há mais ou menos 500 anos, eu sei que a linguagem às vezes é um pouquinho pesada, difícil, mas tem que ser colocado dessa forma. Nós estamos vivendo mais ou menos uns 500 anos, sobretudo depois da modernidade, com uma espécie de fé que ela é meramente do meu gosto. O nome disso seria subjetivo. Quer dizer, o que hoje nós chamamos de opinião. É a minha opinião. É a minha opinião. Eu acho que é assim e acabou. Isso não é de agora. O que nós estamos vendo agora é um fruto de algo que já foi plantado há 500 anos. Então, há 500 anos que isso aí foi plantado, foi germinando, e hoje nós estamos percebendo isso de maneira, assim, absurda. Então, quando eu disse antes, a fé não nasce no nosso... Ela não nasce no nosso interior. Ela nos é infundida pela graça. Por isso que se fala que a fé é um dos dons do Espírito Santo. A fé não é uma coisa minha, por isso ela não nasce em mim. Ela não é interior a mim, ela vem de fora. Se fosse usar umas palavrinhas mais corretas, então a fé não é imanente, ela não é interior a mim, ela não nasce em mim, ela é transcendente, ela vem de fora para dentro. Então, quando você citou antes ali a questão de uma experiência com o Nosso Senhor, nas Sagradas Escrituras... Eu até peço desculpas, assim, eu lembro da passagem, mas eu não lembro o número, o local direitinho. Então fica de tarefa para procurar em casa lá na Sagrada Escritura. Quando Nosso Senhor escolhe os primeiros apóstolos,
os apóstolos chegam para ele e perguntam, ainda não são apóstolos, mas serão depois, os discípulos que serão apóstolos. Isso, eles perguntam assim, mestre, onde moras? E Nosso Senhor fala assim, vinde e vede. Então, o que Nosso Senhor quer conosco? Ele quer sentar numa mesa e cear conosco. Ele quer fazer uma refeição conosco. Ele quer conversar conosco. Ele quer estar entre nós. Então, uma experiência com Nosso Senhor Jesus Cristo, ela, num primeiro momento, ela é interessantíssima por um primeiro contato. Mas depois, isso tem que ser purificado, para que você não pense que foi você quem quis se aproximar dele, mas para você entender que foi ele que veio atrás de você. Exatamente, isso é muito engraçado, porque muitos santos falam isso, né, que eles viveram uma experiência com Deus, às vezes tem até uma experiência mística, alguns deles, só que depois disso se passa muito tempo, às vezes anos, em que não se há mais nenhuma experiência transcendental, nada muito fora do habitual. E por quê? Porque Deus, né, o santo diz, né, ele permite que justamente você viva essa experiência com ele, para ele te que o pessoal diz, né, fazer com que você se apaixone por ele, Sim. e depois, aí vai ser um processo de amor, de decisão, né, Claro. você vai ter que Que purificação, desenvolvendo. Essa é a purificação. purificação. Claro. E até o final da vida, né, a purificação. Sempre. Até o final da vida. Sempre. Geralmente você fala assim que ser católico é fácil, porque basta você, se você cometeu um erro, depois você pede perdão, tá tudo certo. Não, ser católico é muito difícil, porque o catolicismo, ele é uma união de amor. Quando você gosta de uma pessoa, a primeira coisa que você faz é querer agradá-la. Você quer ficar perto, você quer agradá-la, você quer conversar, mas às vezes mesmo que o conversar não seja meramente por palavras, mas você ficar perto, você ajudar, você dar uma prova de que você gosta da pessoa. Se nas nossas relações humanas são assim, imagine como é que deve ser a nossa relação com Deus. Então, não é uma relação em que nós estamos aqui e Deus, Nosso Senhor, está lá habitando longe de nós, um outro mundo. E de vez em quando ele dá uma olhadinha e joga umas migalhas. Não. Justamente a experiência que Deus Nosso Senhor faz conosco é a experiência do dia a dia. Se eu não me engano, foi com Santa Teresinha de Lisieux que ela vivia uma extraordinária vida ordinária. Quer dizer, Deus Nosso Senhor se manifesta também nas coisas grandiosas, mas sobretudo naquelas situações do dia a dia. Por exemplo, quem eu não imaginava há uma semana que eu estaria aqui hoje conversando contigo. Então Deus Nosso Senhor colocou, eu quero que você vá lá. Eu poderia ter dito não. Não posso, eu tenho outras coisas para fazer. Mas como o catolicismo é doação, e doar-se é uma das formas de você amar, então você tem que doar-se para o irmão, doar-se para os irmãos. E é justamente nesse processo de purificação que um vai auxiliando o outro, porque o catolicismo ele se dá na comunidade, na vida em comum. Você não consegue ser católico sozinho. Mesmo um monge Eremita? um eremita, que fique lá sozinho, aparentemente, ele nunca está sozinho. Ele foi justamente para esse eremitério, para morar numa caverna, ou mesmo os monges cartuchos que vivem uma vida sozinhos ali na sua cela. Mesmo eles, aparentemente são sozinhos, do ponto de vista humano eles são sozinhos, mas eles estão unidos à igreja pela intercessão dos santos, pela comunhão dos santos. Então, nunca nós estamos sozinhos. E justamente o catolicismo, ele nasce, ele se desenvolve justamente pela doação que nós damos uns para os outros. Mas não é uma filantropia, nós fazemos isso por amor a Nosso Senhor. Então, sempre tem que ter essa ponte. Porque senão o catolicismo viraria aquilo que o Papa Bento XVI sempre disse que não é. O catolicismo não é uma ONG. Não é. Isso nós temos que ter muito claro. O catolicismo não é uma ONG. O catolicismo, ele é uma pessoa. Quando nós olhamos, o que é o católico? O católico é aquele que quer se configurar a Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quer imitar a Cristo. Como aquela famosa obra, né? A imitação de Cristo. E para isso, ele instituiu a Santa Igreja.
Então, a igreja existe justamente para nos mostrar como que deve ser a vida do católico, para que ele não pense que foi uma invenção da sua cabeça, foi uma coisa que ele quis fazer, um gosto pessoal, uma opinião. Não. Nós católicos somente somos católicos por causa da igreja que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu. E por isso que eu disse, não é fácil. Por que que não é fácil? Porque você tem que se configurar a nosso Senhor Jesus Cristo. E como que você se configura a nosso Senhor Jesus Cristo? A primeira coisa é rejeitando a tua vontade. Aquilo que São Paulo disse, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Essa tem que ser a nossa meta diária. Não sou eu quem vivo. Eu não quero viver. Eu quero que, quando olhem para mim, vejam Cristo. Essa é a ideia principal. Com certeza. Nossa, e agora que o senhor comentou sobre isso, chega a ser até engraçado, né. Estava em Tapejara pregando sobre isso ontem mesmo, né, e a pregação era justamente sobre essa questão. E olha só, que, né, Eu não estava lá. ele não estava lá, não estava lá. Mas era justamente isso, né, tem até um jeito interessante de a gente imaginar essa questão do Cristo estar unido, que seria o lance da infusão. Quando a gente imagina, por exemplo, uma coisa sendo infundida, é quando ela basicamente ela se transforma as 2 coisas, a substância e a essência se transformam em uma só. Então a gente pode imaginar um chá, né. Imagina colocar um chá, né, numa xícara com água fervente. E ali, se nós, né, católicos com o coração fervendo, que tá buscando a Deus, quando Cristo entra em contato conosco, ele se dissolve, ele solta a sua essência de tal maneira que depois não é mais água, Exato. a gente se torna chá, Exato. né. Então isso é muito louco, porque a gente começa a perceber que aí a gente entende bem o que Paulo quis dizer, né, já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim, né. Claro, isso não é fácil. Não mesmo, De jeito tá nenhum. fervendo o tempo inteiro? Pô, fervendo o tempo. difícil. Mas é justamente essa. Tem uma outra passagem na Sagrada Escritura, como eu disse, eu não vou lembrar o local, em que, se eu não me engano, é do Antigo Testamento. Isso eu realmente não me lembro. Como é que, como é que Deus, nosso Senhor, nos purifica? No, como se fosse num recipiente sempre com fogo. Porque é ali que você vai tirando as impurezas. Ali que você vai cozinhando e Deus, nosso Senhor, vai tirando as nossas impurezas. Então, a vida do homem sobre essa terra é uma luta. Vita homini super terra militia est. A vida do homem sobre a terra é uma luta diária. Contra quem? Principalmente contra os nossos vícios. O que que não nos deixa nos aproximarmos de Nosso Senhor? Os nossos vícios. As nossas imperfeições. Exato, nossos vícios, nossos pecados, as nossas imperfeições, porque Deus, nosso Senhor, está constantemente nos chamando. Mas ele requer de nós uma prova. Qual é essa prova? Que nós abandonemos a nossa vontade e queiramos ficar unidos a ele mediante um arrependimento. Deus nos ama incomensuravelmente? Sim, desde que nós nos arrependamos. Então, quando nós falamos, por exemplo, da misericórdia de Nosso Senhor, ela não é uma misericórdia irrestrita. Ao contrário, ela exige de nós sempre uma conversão. E como nós estamos na época da Quaresma, da Santa Quaresma, aí sim que é mais importante. A conversão tem que ser contínua, contínua. E em relação a essa questão da aproximação de Deus e dessa conversão, né, total, assim, o que o catecismo nos fala em relação a isso? Como que a gente pode buscar mais a Deus? Como que a gente pode, né, buscar essa verdade? Essa tua pergunta é muito interessante. Por quê? Veja, normalmente nós ouvimos que nós católicos não lemos a Sagrada Escritura, nós precisamos ler a Bíblia, ler a Bíblia. Aliás, isso até precisa ser explicado. O nome correto não seria Bíblia. Bíblia é uma coleção de livros. O nome correto é Sagrada Escritura, porque foi inspirada por Deus para que aquela pessoa que transcreveu, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, né, para que ela escrevesse. Então, o autor é o homem. Mas o grande autor é o próprio Deus. É o próprio Deus. A leitura da Sagrada Escritura, na maioria das vezes, ela é bastante difícil. E é justamente aí que entra o catecismo. O catecismo é um compêndio da nossa fé. É aquilo que a igreja, sempre a igreja procurou ensinar. A igreja é mãe e mestra. Então a igreja sempre tentou ensinar. De que maneira que ela ensina? Para que não haja desvios, para que não aconteçam
interpretações errôneas, sobretudo a partir do Concílio de Trento, a igreja instituiu a o desenvolvimento de catecismos, justamente para facilitar os fiéis a terem mais contato com as verdades da fé e, por meio do catecismo, a chegar mais próximo da Sagrada Escritura. Porque muitas vezes nós lemos a Sagrada Escritura e nós ficamos com muitas dúvidas. Porque nós temos que entender, a Sagrada Escritura ela foi escrita há muitos anos, há muitos séculos, há milênios, é um compêndio de livros que, para nós entendermos, nós precisaríamos entender também o contexto da Contexto, né? o que cada palavra significa. Então isso demanda muito tempo. Muito tempo. Quem de nós tem esse tempo assim hoje? Poucas pessoas. Mesmo às vezes as pessoas que são voltadas para isso mesmo, os candidatos a sacerdote, os seminaristas que estão estudando filosofia, teologia, mesmo eles também já não têm mais tanto tempo assim, porque hoje o mundo é um pouquinho diferente, né, da época do Nosso Senhor. Claro, tô brincando, né, óbvio. Mas, então o que que a igreja faz? Um compêndio, um resumo, e coloca isso no catecismo. Justamente para quê? Para que nós por meio do catecismo, nós nos aproximemos mais das verdades da fé, de maneira mais fácil. Porque qualquer pessoa consegue ler o catecismo para depois se chegar na Sagrada Escritura. Porque se você ler diretamente a Sagrada Escritura, é ótimo isso, nós devemos fazer isso, claro que é, mas no primeiro sinal de alerta, eu não entendi. Onde é que eu vou buscar a solução? No catecismo. O catecismo é importantíssimo. Aliás, um neoconvertido, uma pessoa que se converteu há pouco tempo. Quando eu falo neoconvertido, não é uma pessoa que não seja católica e se tornou católica. Mesmo nós. Qual é o processo correto de você aproximar mais ainda essa pessoa do catolicismo? Você não vai chegar a entregar para ela uma Bíblia. Não, porque ela vai ler a Bíblia, vai começar a ler, ela vai dizer, Eu não tô entendendo nada. Vai ler às vezes um trecho fora de contexto, já Exato. começa a ter uma interpretação errada. Exato. porque a nossa interpretação das Sagradas Escrituras não é individual. Pedro fala isso, né, em sua carta, né? Exatamente. Nenhuma passagem é de livre Exatamente. interpretação. Não pode ser. A nossa interpretação da Sagrada Escritura, ela nos vem pela igreja. A igreja diz, isso tem que ser interpretado assim. Por que que é pela igreja? Porque Nosso Senhor instituiu justamente a igreja, para ela ser a nossa mestra, mãe e mestra, para que nós não caiamos nessa ideia de interpretar livremente a Sagrada Escritura. Porque se você quer interpretar livremente a Sagrada Escritura, ou não necessariamente a Sagrada Escritura, um outro texto, um outro livro qualquer, mas essa é a minha opinião. Platão já dizia que a opinião ela é uma das formas mais imperfeitas de se chegar para a verdade. Porque a opinião é tua, você tem a tua opinião, eu tenho a minha opinião, uma outra pessoa tem a sua opinião, mas opiniões não nos levam à verdade. É uma das formas mais imperfeitas, que seria aquilo que nós diríamos assim, é a comunicação mais simplória que tem. Simplória no sentido assim, como nós usamos às vezes na linguagem comum do dia a dia, gosto não se discute. Não, realmente, você pode gostar de mais sal na comida, eu posso gostar de menos sal na comida. É gosto, é gosto. Agora, a busca pela verdade, ela não tem que passar pelo critério do eu gosto ou eu não gosto. A busca pela verdade, ela tem que ser por ela mesma. Por ela mesma. Então, nunca a ideia a interpretação da Sagrada Escritura, justamente, ela não pode cair nesse conceito de ser uma livre interpretação, porque Deus, Nosso Senhor, é um só. A verdade é uma só. Não é a tua verdade, não é a minha verdade. Nós é que temos que nos inclinar para tentar entender o que Deus, Nosso Senhor, quer para nós. Mas, como eu disse antes, como nem todos nós temos esse tempo para estudar tudo, então nosso Senhor Jesus Cristo instituiu a igreja para que, por meio dos seus pastores, que hoje são os bispos, né, a continuação dos apóstolos, né, o colégio dos bispos, junto com o Santo Padre, para que eles nos orientem
para essa leitura correta da Sagrada Escritura, por exemplo, ou o amadurecimento da nossa própria fé. Para que não fique ao gosto do indivíduo, do fiel. Não. Porque senão eu vou dizer, eu gosto assim ou eu não gosto assim. Tem um nome para isso. A palavra heresia. O que é a palavra heresia? É eu escolho. O que é o herege? O herege é aquele que escolhe. Eu escolho acreditar nisso e não escolho não acreditar naquilo. O herege faz isso. É a minha escolha, é a minha interpretação, é a minha vontade. Não, Deus Nosso Senhor não quer isso. Não quer isso. Até a gente vê um movimento que tem surgido muito nesses últimos tempos, né? Que as pessoas que acreditam que o Papa Francisco não é um Papa, né? Os sede vacantistas. É justamente isso aí. Eu escolho o que eu quero, eu escolho o Papa que eu quero seguir. Esse assunto assim ele abre um espaço assim para muita coisa, até eu acho que era bom não, porque justamente Acaba, acho que, desviando muito do foco. Sim. Mas também há, como é que vamos dizer, mesmo em todos os movimentos heréticos, se nós fôssemos a fundo buscar a origem deles, justamente se dá às vezes numa má interpretação do próprio catolicismo ou da própria doutrina. Eu não estou aqui querendo dizer que os sede-vacantistas são isso, são aquilo, não tenho conhecimento aprofundado sobre isso, então é melhor não emitir justamente uma opinião, porque não se pode. Exatamente, opinião. Não, não, mas assim, eu penso que nós devemos raciocinar da seguinte forma. Eu acho que é aí que entra a grande questão. Nós não devemos nos separar. Nós devemos nos unir. Mesmo esses que às vezes, mesmo as pessoas que têm uma fé, digamos, uma espiritualidade, uma forma de viver a sua espiritualidade. Dentro do próprio catolicismo, um pouco mais, vou dizer assim, exigente, mas não que a outra não seja. Sim. Eu acho que nós não deveríamos catalogar a pessoa, ela é isso, Exatamente. ela é aquilo, ela é sede-vacantista, ela é tradicionalista, ela é da renovação carismática. Não, nós somos todos católicos. Então, quanto mais nós nos dividirmos, mais o inimigo da nossa salvação vai entrar nessas frestas e nos afastar. Com certeza. Então, eventualmente uma pessoa que diga assim, o Papa Francisco não é verdadeiro Papa. Não, então ele está fora da comunhão com a igreja. Não, nós não temos o poder para dizer isso. Fazendo uma pausa. Essa é uma opinião minha. Na minha modestíssima opinião, nós não temos que nos afastar. Nós temos que justamente trazer todas as pessoas para nós conversarmos. Porque esse é o grande sentido, por exemplo, de um concílio. Quando que a igreja sempre quando a igreja convoca um concílio, para que é? Justamente porque está tendo alguma coisa ali que não está bem explicada. Sabe? Algo ali que, peraí, por que uns estão indo para esse lado e outros estão indo para o outro lado? Não, peraí, em vez de nós ficarmos brigando e nos digladiando aqui, um querendo chamar o outro disso, daqui, você é católico, você não é católico, eu sou. Não, vamos fazer o seguinte, chama todo mundo e vamos sentar para conversar. À luz da tradição, à luz do magistério da igreja, o que está acontecendo e o que nós podemos tirar disso? Porque não adianta nós querermos, como eu disse, essa é a minha opinião, eu posso estar absolutamente errado. Não adianta nós querermos muitas vezes dialogar com pessoas que não são católicas, quando os nossos irmãos católicos que estão aqui dentro, nós estamos nos afastando deles, sabe? Eu vejo isso assim com uma dor muito grande, sabe? Eu sou carismático, eu não sou, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. A forma como você vive o teu catolicismo pode ser que seja um pouquinho diferente. Mas isso não deve ser motivo para nós nos separarmos. Ao contrário. Como eu disse, é uma parte dessa opinião. Não, concordo, né? A gente conversa muito sobre a questão de Coríntios, capítulo 12, que o Paulo diz, né? Existem diversos carismas e diversas formas de você viver a espiritualidade, viver a fé,
né, a gente vê até durante toda a história, assim, quantos santos, né, a gente tem, por exemplo, Santo Antão, se isolou, foi lá para um cantão lá e ficou na dele e tudo mais e voltou pra e tem uma espiritualidade de um jeito. Daí agora a gente já vai, por exemplo, para uma espiritualidade de São Francisco, muito mais entregue, muito mais de doação, muito mais vivida na Interessante você prática, né. falar de São Francisco de Assis, interessantíssimo, porque você veja, quando São Francisco de Assis começou o seu movimento dentro da igreja, né, da sua ordem franciscana, embora uns digam que ele não queria fundar uma ordem, mas não vamos entrar nesse mérito da questão. A a forma da vivência do catolicismo geralmente era uma ordem religiosa num claustro, num mosteiro. Então nós já tínhamos os beneditinos, já tínhamos os agostinianos, várias ordens religiosas já existiam dentro da igreja, com a sua regra própria, tudo. Mas São Francisco de Assis não queria isso. São Francisco de Assis tem uma das passagens das fontes franciscanas, em que ele chama a senhora pobreza e elas, claro, é toda uma linguagem, mística, magnífica de ler as fontes franciscanas, e ele pega a senhora pobreza e ela fala para ele assim: "Francisco, eu quero conhecer, o convento. Onde é o convento de vocês? Onde é que vocês vivem? Então nós vamos levar a senhora lá para o nosso convento." E eles levam a senhora pobreza para o alto de uma montanha. E ela: "Tá, mas eu não estou vendo onde é que é." Claro, é tudo, ele está usando toda essa linguagem para nos ensinar. E ele olha para a senhora pobreza e fala assim: "Senhora pobreza, o nosso convento é o mundo. O nosso mosteiro, digamos assim, é o mundo." Então, por que que eu disse isso? Porque justamente quando, essa forma de vida dos franciscanos começou a acontecer, eles foram duramente criticados, mesmo dentro da igreja. Não só os franciscanos, mas os dominicanos também. Então, foram duramente criticados. "Não, não é assim que a igreja vive. Por que que vocês estão querendo isso?" Então, às vezes, quando surge um movimento, ele não é compreendido. Depois de passado bastante tempo, que começam a ver: "Não, eu acho que nós podemos utilizar isso." E o que que eu a imensa contribuição que os franciscanos deram para a igreja, os dominicanos, os jesuítas, os beneditinos. Então, cada forma de vida do catolicismo, a casa do meu pai tem muitas moradas, não é, ou os muitos carismas que você falou. Então, será que o correto seria nós nos afastarmos essas pessoas que às vezes não vivem aquilo que você acha que seria o correto? Mas a igreja não é nossa. A igreja é de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que entender o que que ele quer com aquilo. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo, suscita no coração de jovens, ou no coração de outras pessoas, talvez um pouco mais de idade, que elas modifiquem a sua espiritualidade, será que isso não é um sinal que o nosso Senhor quer que a igreja vá por ali, porque se for por outro lado não vai dar certo? Eu sempre me faço essa pergunta, sabe, sempre me faço essa pergunta, porque conflitos dentro da igreja sempre existiram. A igreja é formada por seres humanos. Todos nós temos as nossas opiniões, nós queremos que sejam de acordo com o que nós gostamos, mas é aí que entra a régua do magistério da igreja e da tradição e da Sagrada Escritura. Esse São os pilares da nossa fé. exatamente, esse tripé que Nosso Senhor instituiu para que justamente não ficasse parecendo que a igreja é nossa enquanto indivíduos. Não, a igreja é dele. A igreja é dele, é o corpo místico de Nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja não é minha, não é do Papa, não é do bispo. E agora o senhor comentou essa questão, né, da igreja ser o mundo ali que São Francisco dizia, né, e que a gente precisa buscar essa comunhão. Para as pessoas que, por exemplo, não são católicas, eh, Deus tem um plano para elas também. Como que funciona então? Por exemplo, a pessoa às vezes nunca teve o conhecimento de Deus, pode pegar, por exemplo, em algumas regiões da Ásia. A África agora ela tá se catolicizando, né? Isso é muito bacana. Mais do que os outros países. Mais do dos outros mundo. países, né? O país com maior aumento De vocações. de vocações. Mas a gente vê, por exemplo, essas pessoas que nunca conheceram Jesus, elas podem ser salvas? Deus tem propósito para elas? Como que funciona essa busca por Deus? Justamente no início do catecismo aqui, se fala justamente aquilo que foi o motivo da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, nosso Senhor, quer que todos nós nos salvemos. O plano de salvação
ele é irrestrito para qualquer pessoa, qualquer. Nós não podemos apontar o dedo e dizer assim: "Ah, eu vou me salvar e o fulano de tal não". A igreja nunca disse quem se alguém não se salvou. Não existem em documento nenhum da igreja, nada, lugar nenhum que a igreja vai dizer assim: "Ah, o fulano de tal foi para o inferno". Não. Nós sabemos quem está no céu. São os Quer santos. dizer, exato, os santos. E alguns, nós não sabemos todos. Nós sabemos todos, exatamente. Exato. Então, nós sabemos quem já está no céu. Agora, quem não se salvou, nós não sabemos. A igreja nunca se manifestou, dizendo assim: "Ó, o fulano de tal foi para o inferno". Não. Nós temos revelações místicas, individuais, particulares, nenhum de nós é obrigado a crer, mas você às vezes acredita pela autoridade da pessoa que está revelando. Uma pessoa de grande espiritualidade, de grande santidade, ela fala, você acredita, mas no sentido de não é um dogma de fé. Você não é obrigado a crer. Muito bem. Então, Deus Nosso Senhor tem um plano de salvação para todas as pessoas. Para todas. Só para você ter uma noção, às vezes nós precisamos utilizar exemplos nossos para nós entendermos isso. Eu tive a graça de ver 2 conversões. 2 conhecidos meus, um é um grande amigo meu, mas amigo mesmo, que durante mais de 20 anos eu convivo até hoje, né, eu digo convivi porque sim, convivo com ele e ele sempre teve uma maneira de pensar que nós classificaríamos quase como um agnóstico. Quer dizer, se é que Deus existe ou não existe, para mim não faz diferença, porque ele não influencia na minha vida. Um agnóstico, né, e vivia praticamente um ateísmo prático. Eu vivo como se Deus não existisse, por quê? Para mim não faz diferença. Pois bem, por que eu estou usando esse exemplo? Eu poderia muito bem chegar e dizer assim, errado, mas poderia dizer: ele já está lascado. Ele já está perdido, já está danado, ele não vai se salvar mesmo. Pois é, mas eu tive a graça de ver a conversão dele. Então você já imaginou se eu tivesse dito assim: "Não, ele não vai se salvar, porque ele não conhece nosso Senhor Jesus Cristo, e eu vou me salvar porque eu vou para a missa"? Não, não posso pensar isso. Isso seria muita presunção da minha parte. Eu não posso, isso está absolutamente errado. Deus Nosso Senhor se encarnou para nos salvar a todos. Todos, 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 todos. Que meios Deus Nosso Senhor usa para nos salvar? Todos os possíveis. Pode ser um amigo teu que te chama, pode ser uma doença, pode ser uma alegria, pode ser uma tristeza, pode ser no teu trabalho, pode ser das mais variadas formas. Mas Deus Nosso Senhor, o que Ele quer? Que todos nós alcancemos a salvação. Então Ele faz de tudo para que nós alcancemos a salvação. Nossa, isso é uma loucura, porque Mas é uma loucura de Uma amor. loucura de amor, exatamente. Entende? Tinha uns, eu não vou lembrar agora, é porque às vezes você lê as coisas e como nós não tínhamos planejado embora nós tivéssemos uma pauta excelente que foi mostrada, mas como você disse antes até de nós começarmos aqui a gravação, conforme o Espírito Santo vai nos iluminando, eh, tinha uns monges no início da igreja que eles eram conhecidos como loucos por Cristo. O que significa isso? Que eles estão vivendo uma vida desvairada? Não, é porque o amor que se sentia para o Nosso Senhor era tão intenso que incendiava o coração deles para que eles fizessem de tudo para ficar cada vez mais próximos de Nosso Senhor. Na Sagrada Eucaristia, na vivência dos outros sacramentos. O próprio São Francisco de Assis, ele é conhecido como o Serafim de Assis, porque ele ardia de amor por Nosso Senhor. O Serafim é uma das categorias angélicas que é marcado como se fosse uma bola de fogo, fogo de amor por Nosso Senhor. Então, onde São Francisco passava, é como se ele queimasse todo mundo. Ele chamava a todos para que vivessem com o Nosso Senhor o intenso amor que ele vivia. Por isso que ele passava pelas ruas chorando, né, dizendo: "O amor não é amado, o amor não é amado". Ele gritava isso o tempo todo, porque ele queria que todas as pessoas enxergassem
o amor que ele enxergava em nosso Senhor Jesus Cristo por nós. É uma loucura de amor. É algo que nós não conseguimos imaginar. O tamanho do amor que Deus, nosso Senhor, tem por nós. Nunca, talvez, se nós tivermos a graça, talvez não, se nós tivermos a graça de nos salvarmos, lá no céu nós entenderemos o que é esse imenso amor de Deus por nós. Então nós não podemos desesperar da salvação de ninguém. Nós não podemos dizer que o fulano de tal que não conheceu o nosso Senhor Jesus Cristo não vai se salvar. Nós não sabemos. Mesmo às vezes aquilo que nós poderíamos chamar assim o herege mais empedernido, se no último instante da sua vida ele com uma contrição sincera se converter, ele pode se salvar. Então, a régua para você dizer que a pessoa vai se salvar ou não, não pertence a nós, pertence à igreja. Então é melhor não fale. Sempre fazer aquilo que a igreja pediu, reze para a conversão de todos, porque todos nós somos pecadores. Não há um de nós que não, tirando a Santíssima Virgem, São José e Nosso Senhor, nenhum de nós está isento de errar e de cair. Nenhum de nós. Como diz numa outra passagem da Sagrada Escritura, se você está de pé, cuide para não cair. Cuide para não cair. Cuide para não cair. Inclusive foi a leitura desse final de semana, né? Exatamente. Foi lá assim, do terceiro domingo da quaresma. Se você está de pé, cuide para não cair. Ai, ai. Mas agora a questão que fica é, professor, qual que é o nosso papel daí nessa brincadeira? Qual que é o nosso papel? O que Deus nos pede, então, pra gente fazer, além de rezar? A gente tem um papel mais ativo, assim, de talvez levar a palavra, que nem o senhor falou, né? Que a fé vem através, né, dos ouvidos. O que a gente tem que fazer? Então, a questão principal é justamente essa. O estudo e a oração. O estudo e a oração, elas têm que andar juntas. Porque São Boaventura e São Francisco de Assis, eles sempre diziam assim, que o estudo, ele incha. Ele inflama, ele incha demais o nosso ego. Então, eu posso muito bem ter decorado o catecismo, ter decorado a Sagrada Escritura, ter decorado todas as passagens dos concílios, saber, mas assim, na ponta da língua, as definições, tudo, beleza. Eu posso, com isso, ir direto para o inferno. Eu posso ser o maior teólogo do mundo e ir direto para o inferno, se eu não tiver amor, se eu não tiver caridade, se eu não for humilde. Tem um padre na internet que eu sigo muito, é o padre Renato Leite. Eu gosto muito das pregações dele. Ele disse assim, olha, no inferno haverá a mais casta das pessoas, mas você não vai ver no inferno um humilde. Os humildes não vão para o inferno, os humildes se salvam. Qual é o nosso papel? O nosso papel é rezar em primeiríssimo lugar. Primeiríssimo lugar, rezar, e rezar muito, e rezar sem parar, dizia São Paulo, orai sem cessar, rezai sem cessar, mesmo sem vontade. Ah, mas se eu não tiver vontade, a minha oração não vale. Meu filho, a oração não é tua. A oração pertence à igreja. Mesmo que você reze sem vontade, mesmo que você reze aquele terço, dizendo assim, Eu não queria estar aqui, eu não... se eu não me engano, é uma passagem da vida de Santa Teresinha de Lisieux, muito... Sei. Ela ficava contando eu não sei se era Santa Teresinha de Lisieux ou Santa Teresa d'Ávila. Uma das duas. Uma das duas Teresas. Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila. Obrigado. É isso aí. Valeu. Quarta parede. Auxílios universitários. Santa Teresa d'Ávila. Não, senhor, eu não queria estar aqui. Eu não queria, mas assim, por amor ao Senhor, eu fiquei contando os tijolinhos aqui da capela. E, não, senhor, a tua oração foi muito válida, porque você quis ficar comigo. Tem eu fazendo uma parte aqui, deixa eu tentar me lembrar o nome ela está em processo de beatificação, Irmã Josefa Menendez. Ela escreveu uma obra chamada Apelo ao Amor. Essa obra foi reeditada, então dá para adquiri-la. Mas tem na internet o PDF, famoso PDF, mas dá para você adquirir. É uma obra bem volumosa, mas ela é de uma leitura excepcional.
ela teve visões místicas com Nosso Senhor que chegam assim a beirar algo assim que você pensa: "Não, não é possível". Ela estava lá fazendo as coisas de dentro do convento, de repente ela olhava para o lado, estava lá Nosso Senhor sentado do lado dela, chagado, chorando, e ele olhava para ela: "Josefa, fique uns segundos aqui comigo. Fique comigo, reze comigo". Ela dizia: "Mas senhor, eu tenho que lavar as roupas". "Ah, então por obediência à tua superiora, você cumpriu aquilo que eu queria, porque você ficou comigo na obediência do teu estado". Então, o que que Deus nosso por que que eu estou falando tudo isso? O que que Deus nosso Senhor quer de nós? Que nós façamos, que nós vivamos o nosso estado de vida, seja casado, seja leigo consagrado, seja religioso, seja religiosa, seja sacerdote. Primeiro, por uma vida de intensa oração, de estudo e de caridade. Ah, mas só isso? Bom, meu amigo, se você conseguir fazer um pouquinho disso daí tudo, você já vai direto pro céu, né? Que não é fácil. Não, não é. Não é nada fácil. Então, professor, com base em tudo isso que a gente ouviu durante esse episódio do podcast, para o pessoal que está em casa, como a gente pode resumir, como a gente pode buscar mais a Deus através da fé e da razão? Bom, a primeira coisa que eu recomendo, falando até da minha própria experiência, é buscar estudar, buscar bons professores, que hoje você tem bastante facilidade de você encontrar bons professores na internet, você tem dezenas de professores que podem lhe auxiliar, procurar orientação de um sacerdote, para que você faça boas e santas leituras, leituras tanto piedosas, para desenvolver a tua espiritualidade, como também leituras mais aprofundadas na própria filosofia ou na própria teologia. Mas, sobretudo, eu recomendo a leitura sempre, em primeiro lugar, do Catecismo da Igreja. A leitura do Catecismo da Igreja ela vai lhe dar bastante embasamento para que você, depois, como foi dito no nosso episódio de hoje, para que você consiga até ler melhor as Sagradas Escrituras e conhecer melhor a nossa fé. Então, a leitura do Catecismo é imprescindível. Então, a leitura do Catecismo, conversar com o sacerdote para que ele lhe dê boas orientações espirituais e boas leituras espirituais, e também boas leituras do ponto de vista da filosofia ou da teologia, para que você se aprofunde. Porque o estudo, para nós católicos, ele é imprescindível, ele é importantíssimo, e nós temos deixado meio que de lado essa questão do estudo, para fortalecer justamente a nossa fé, para que a nossa fé não fique uma fé rasa, uma fé simplória, sem ter aprofundamento. Mas também um outro detalhe que tem que ser levado em consideração. Cuidado para que esse estudo, essas leituras não sejam simplesmente para que você queira aparecer. Não é possível isso. A leitura ela tem que ser, e o estudo eles têm que ser sempre voltados justamente para levar a fé para as outras pessoas. Fortalecimento da fé pessoal e levar a fé para as outras pessoas. Nunca para que ela termine em você, para que ela seja motivo de orgulho para você.